As pessoas têm fé, eu já disse que o ateu podem ficar furiosos, o ateu é um tipo de religião também. O jornalista Ricardo Feltrin afirma nesse vídeo que o ateísmo é uma religião. Será que ele está certo? Vamos investigar isso depois da vinheta. A maioria das religiões começa com um mito de criação. No caso do judaísmo, o mito de criação do Gênesis. O Deus abraâmico cria o mundo e o que seria o primeiro casal. Durante um tempo, esse casal vive em completa comunhão com seu Criador, mas, devido a algo que ficou conhecido como pecado, essa comunhão, essa ligação direta com o Criador é rompida. A ligação que havia entre o Deus Criador e a sua criatura é quebrada. Para se religar ao seu Criador e restabelecer a ligação que havia originalmente, o homem cria práticas ritualísticas para que ocorra a religação. A esse conjunto de práticas, o homem dá o nome de religião, que significa justamente isso, religação. A raiz, o significado intrínseco da religião é o de religar o homem ao seu Criador. Segundo o mito de criação, o princípio da religião é renunciar ao pecado e abraçar práticas que poderão levar o religioso a uma comunhão com o que ele acredita ser o tal Deus Criador, uma ligação que, segundo a mitologia, existia nos primórdios da criação, mas que foi rompida pela adesão ao pecado. Partindo dessa compreensão, poderíamos perguntar: o ateísmo, se for mesmo categorizado como religião, pretende religar o homem a quê? A visão de mundo ateísta não promove nenhum tipo de religação, é justamente o contrário. A consciência ateísta promove o rompimento com o pensamento mágico, o tipo de pensamento que faz florescer o sentimento religioso. Nesse sentido, o ateísmo poderia ser classificado como uma desreligião, perdoando o neologismo, e não como religião. Portanto, se seguirmos o sentido etimológico da palavra religião, podemos constatar que o ateísmo não é uma religião. Por outro lado, se pensarmos em algumas características intrínsecas de todas as religiões, é possível encarar alguns tipos de ateísmo como sendo semelhantes às religiões. Por exemplo, no que tange à questão dos dogmas, um tipo de ateísmo que prega a infalibilidade da ciência como única maneira de explicar os fenômenos da natureza terrestre e do universo pode ser considerado tão dogmático quanto qualquer religião. O ateísmo que abre mão do ceticismo pode se tornar tão dogmático quanto qualquer doutrina religiosa. O ateísmo, quando levado de forma dogmática, pode se transformar em uma espécie de paródia das religiões. Por exemplo, quando querem rebaixar o ateísmo, alguns religiosos fundamentalistas costumam dizer que o ateísmo dizimou milhões de pessoas. Neste caso, os fundamentalistas estão se referindo não ao ateísmo, mas a algumas ditaduras socialistas, das quais o ateísmo era apenas um acessório, não a base de sustentação doutrinária. O que os fundamentalistas não dizem, porque são intelectualmente desonestos, é que algumas ditaduras socialistas mais pareciam paródias das religiões do que propriamente algo libertador. Em algumas ditaduras socialistas, por exemplo, o ateísmo era algo imposto, como são as religiões nos países do terceiro mundo. Retratos gigantes de líderes socialistas eram espalhados pelas cidades, como se fossem santos para serem adorados. Enfim, há muitas semelhanças do ateísmo socialista com as religiões. Mas quando olhamos para os países nórdicos, por exemplo, onde é muito grande o número de pessoas que não acham que a religião seja algo importante, temos um exemplo de como o ateísmo pode prosperar onde não há miséria econômica ou ditaduras opressoras. Nesses países, o número de pessoas que não se importam com religião ou espiritualidade pode não representar necessariamente uma totalidade de ateus, mas, mesmo assim, temos uma amostra de como a religião é inútil onde há a justiça social e o argumento de que o ateísmo seria uma espécie de religião acaba caindo por terra. Portanto, só para concluir, podemos dizer que não, o ateísmo não se constitui em uma religião, já que a consciência ateísta direciona a um caminho de ruptura com o pensamento religioso e com os dogmas impostos desde a infância. Por favor, inscreva-se no canal. Aperte o sininho para receber as notificações e compartilhe os links dos vídeos nas redes sociais.